verso 17 até o 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e haja quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Não vos louvo. Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, o verso 17, o apóstolo Paulo inicia fazendo uma crítica, uma repreensão à igreja de Coríntios. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Quando você vai lá para o início do capítulo, no verso 2, certamente você vai encontrar Paulo rasgando elogios à igreja de Coríntios, porque naquela oportunidade a igreja de Coríntios, ela entendia Paulo, ela lembrou-se de Paulo e guardou aquilo que Paulo tinha ensinado. Mas agora, sobre a ceia do Senhor, sobre esse tema de que ele foi informado, o apóstolo Paulo diz que não vos louvava, que não vos apreciava, que não vos elogiava. Por quê? Pela forma incorreta como eles estavam participando da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Estava havendo um contraste. Quando você se junta para participar da ceia do Senhor, certamente é para melhor. Por que para melhor? Porque aqui você está diante do Todo-Poderoso, onde estiverem 3 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Você está sendo servido por Ele, você está sendo abençoado, você está em comunhão com Ele e com seus irmãos, e você pode comer e beber do melhor nessa noite, e sair daqui abençoado
e edificado. Então tudo isso é para melhor. Não pode ser diferente. Mas o apóstolo Paulo diz que quando eles se juntavam para participar da celebração da ceia do Senhor, era para pior. E por que para pior? Porque quando eles saíam dali, em vez de saírem abençoados, e certamente pela conduta deles, ao celebrar a ceia, eles saíam dali não edificados. E por não saírem não edificados, o apóstolo Paulo diz, no verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Em vez deles saírem dali abençoados e edificados, eles saíam dali com um processo contra eles. Eles saíam dali como réu, para serem julgados, se não se arrependesse, no juízo final. E no verso 29, o apóstolo Paulo continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o tamanho do prejuízo, e que serve de lição para a igreja de hoje, ao participar da ceia do Senhor, indignamente. Esse era o prejuízo que acarretava na conta da igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo, continuando, ele diz no verso 18, porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reúne na igreja, e em parte eu creio. E em parte eu creio, porque eu já fui informado outras vezes, a respeito da conduta de vocês. Quando você vai lá para o primeiro capítulo dessa carta, você vai encontrar no capítulo 1, no verso 11 e 12, diz que Paulo foi informado pela casa de Cloé, que muitos chamam de Cloé. Ele foi informado pela casa de Cloé que estava havendo divisões na igreja, ou seja, estava havendo ciúmes e contendas entre os irmãos, estava havendo inveja, brigas, e ao mesmo tempo, esses irmãos estavam participando da ceia do Senhor. Irmãos, como é que eu posso participar de um banquete espiritual como esse, de uma celebração como essa, se eu estou intrigado do meu irmão? Como é que eu posso participar, se eu tenho no meu coração uma intriga contra o meu irmão, e eu venho para aqui, para essa noite, participar dessa ceia? Isso não é correto, isso é indignamente. Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Quando você vai lá para Efésios 4:26, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Éfeso, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E muitas vezes o sol se põe, não só o sol, como muitas luas, muitas noites se passam, e às vezes alguém continua irado contra seu irmão, e às vezes vem participar da ceia, intrigado do seu irmão. A Bíblia diz também uma coisa muito interessante. Jesus coloca a comunhão, a harmonia entre os irmãos acima de qualquer outra coisa dentro da igreja. A comunhão entre mim e você é maior do que o meu dízimo e do que a minha oferta. Mateus 5, 23, 24. Jesus diz, quando trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, é ele contra você. Primeiro, volta lá, faz as pazes com ele, se reconcilia com ele, depois vem
e faz a tua oferta. Irmãos, isso é muito sério. Veja só, se Jesus está dizendo isso, que não recebe o dízimo e a oferta, sem que primeiro você esteja em comunhão com seu irmão, é a mesma coisa do casal brigado que ora e aquela oração não passa do teto. Como é que Jesus vai receber a sua comunhão, se você não tem comunhão com seus irmãos? E isso nos serve de lição. E continuando o verso 19, o apóstolo Paulo ainda diz: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, como se não só houvesse ciúmes, como se não só houvesse contendas, intrigas entre eles, ainda estava havendo partidarismo dentro da igreja, grupinhos, panelinhas, coisas que você vê no mundo, mas que dentro da igreja de Coríntios estava havendo. Aqueles grupinhos e aquelas panelinhas, eles estavam divididos. Havia entre eles 4 partidos. O partido de Paulo, de Apolo, de Cefas, que é Pedro, e o de Cristo. Os de Paulo dizia: eu sou de Paulo, porque Paulo foi quem fundou a igreja. Foi Paulo que fundou a congregação, ficou com a gente aqui durante 18 meses. E doutrinava muito bem. Os de Apolo diziam: eu sou de Apolo, porque Apolo mexe com a estrutura da igreja. Porque Apolo é bem pentecostal. Os outros diziam: eu sou de Pedro, porque Pedro recebeu das mãos de Jesus a chave, a liderança para pastorear suas ovelhas. E ainda tinha um grupo de Cristo, esse era o pior de todos, que dizia: jamais vou me juntar com esses idólatras para participar da ceia. Então veja quanto estava dividida a igreja de Coríntios. O partidarismo que havia entrado dentro da igreja de Coríntios, a ponto do apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 13, fazer uma pergunta para eles: por acaso Cristo está dividido? Por acaso foi Paulo que morreu por vós? Ou seja, foi Pedro, foi Apolo, que foi crucificado na cruz por vós, que derramou o seu sangue por vós? Era isso que Paulo estava dizendo. Aí quando vai para o capítulo 3, no verso 5, ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Ou seja, quem é eu? Quem é você? Nós somos apenas servos. A igreja só tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo Jesus. Não pode haver divisões na igreja. Você não pode dizer: eu sou de Armínio ou eu sou de Calvino. Você é de Cristo ou você não é de ninguém. É isso que você é. Estava dividida a igreja com esse partidarismo. Em Mateus 12, 25, Jesus diz: reino dividido não subsiste, reino dividido não prospera. E às vezes eu fico pensando, quando eles se reuniam para a celebração da ceia, era em memória de quem? De Paulo, de Apolo ou de Pedro? Irmãos, quando nós nos reunimos em memória de Cristo, para adorar a Cristo, para receber de Cristo aquilo que é do bom e do melhor, como hoje à noite aqui. Aí vem o verso 20, onde o apóstolo Paulo, continuando, diz: quando, pois, vos reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Deixa eu explicar isso aqui. O apóstolo Paulo não está dizendo, não está condenando você que está sentado no banco, que ao receber das mãos dos oficiais
o pão e o cálice e toma antecipadamente à medida que os oficiais vai passando nos bancos. Não, o apóstolo Paulo está se referindo aqui à festa ágape, a festa do amor, que era uma festa, uma confraternização que existia na igreja primitiva. Era uma comemoração em comunhão que existia na igreja primitiva, antes do partir do pão e do beber do vinho. E esses irmãos, cada um, levavam de suas casas as suas refeições para ali participarem. Era uma tradição dentro da igreja primitiva. Quando você vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o médico Lucas dizendo que eles se reuniam nas casas, não havia congregação como essa, não havia templo, e ao se reunirem nas casas, eles participavam do partir do pão. Era a celebração, era a festa do amor. Só que essa festa do amor, na igreja de Corinto, tinha se tornado uma bagunça. Eles não estavam respeitando. Por isso que o apóstolo Paulo diz: porque ao comerdes, toma cada um antecipadamente a sua própria ceia. A igreja de Corinto era formada por ricos e pobres. Então aqueles ricos chegavam primeiro, como cada um trazia as suas refeições comunitárias de casa, e ali se reunia para dividir entre todos. Os colonos, como trabalhavam, chegavam mais tarde. Só que quando os colonos chegavam, não tinha mais comer para eles. É tanto que no segmento do texto aqui, no verso 21, o apóstolo Paulo diz: e há quem tenha fome. Por quê? Porque os ricos, os glutões, os que praticavam a glutonaria, comiam as suas refeições, e os colonos pobrezinhos ficavam com fome. Não participavam. Aí é quando o apóstolo Paulo também chega a reclamar. E ao mesmo tempo trazer uma exortação para eles. Ao dizerem, no verso 33, assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Não seja glutões, não bagunce isso aqui, é a casa do Senhor, é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. E no verso 34, se alguém tem fome, deixe para comer a sua refeição em casa. Isso aqui é apenas algo memorável, é uma celebração. Quando você volta lá para o verso 20, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: quando, pois, vos reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que você está comendo? E por que é que vocês estão agindo assim? Por que é que vocês estão se comportando assim? Não estão respeitando os seus irmãos. Por quê? Aí vem o verso. O final do verso é mais grave. Além deles estarem em contenda, enciumados, não discernindo a ceia, havia algo mais grave ainda. É que o apóstolo Paulo diz que eles, há também quem se embriague. Eles, ao comerem as suas refeições, por serem glutões, eles exageravam no vinho. Quando ia participar do partir do pão e do tomar do cálice, estavam bêbados, estavam embriagados. Como é que você pode participar da ceia do Senhor dessa forma, dessa maneira, não respeitando, menosprezando? Aí é quando o apóstolo Paulo já tinha antecipadamente já passado isso para eles. Quando você vai lá para o livro 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21, o apóstolo Paulo diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios.
não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. A maneira como eles estavam participando da ceia do Senhor, sem dignidade, sem respeito. Não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo e bebendo, mas era a ceia de demônios que eles estavam participando. Por isso que no verso 23, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo que tudo aquilo era em vão, que aquilo que eles estavam fazendo não edificava. De forma alguma, não edificava. Ainda bem, diz ainda que naquele tempo, no período segundo, houve uma separação. Aquela festa ágape, aquela festa do amor, foi celebrada, foi separada da ceia, ficando só aquilo que nós fazemos hoje à noite. E no século VII, no primeiro concílio de Cartago, ela foi abolida para sempre. Aí vem o verso 23. No verso 23, o apóstolo Paulo começa a ensinar a igreja a maneira correta, traz à memória da igreja realmente o verdadeiro sentido da comunhão, o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Aí o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Alguns teólogos chegam a dizer que esse receber do Senhor foi por revelação, e outros já dizem que foi pelas escrituras. De certa forma, ele recebeu. E no que ele recebeu, ele também diz para a igreja de Coríntios: eu também vos entreguei. Quando eu vos pastoreei, quando eu vos doutrinei, aquilo que eu recebi do Senhor, eu passei para vocês. Eu entreguei para vocês. Aí continuando ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela noite aconteceu várias coisas. Foi revelado ali o traidor, foi revelado o Salvador. Naquela noite em que foi traído, para que se cumprisse a palavra de Deus escrita no livro de Salmos 41, 9, que diga, quando Davi diz: o amigo em que eu confiava, aquele amigo me feriu o calcanhar. Em Lucas 22, 21, Jesus diz: todavia, a mão do traidor está sentado comigo à mesa, se referindo a Judas, porque no capítulo 13 de João, após lavar os pés dos discípulos, no verso 11, Jesus chega a dizer: nem todos estáis limpo para Pedro. Eu quero dizer para você nessa noite, que vai participar da ceia, se você não pediu perdão a Deus pelos seus pecados, se você não confessou os seus pecados, após a última ceia que você participou, você está sujo, você precisa ser lavado, você precisa ser banhado, você está numa condição de pecado. E para aqueles que não são crentes, que entraram aqui nessa noite, que ainda não conhecem Jesus, que nunca foram convertidos, eu quero dizer que você também está sujo e precisa ser lavado no sangue de Cristo. E continuando o texto, ele diz: tomou o pão e dando graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aquele corpo que Isaías 53, 4, 5 dizia que foi moído, que foi transpassado por cada um de nós. O motivo de estarmos hoje à noite aqui é porque o justo deu a vida pelos injustos.
A dívida que era impagável foi paga. O sangue de um inocente foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. É possível que a cada ceia, como ele diz, fazer isso em memória de mim. É possível que a cada ceia você olhe para trás, você se lembre da cruz, você se lembre daquilo que foi feito, do castigo, do justo que foi crucificado. Filipenses 2, 5 ao 11, diz que ele abriu mão da sua divindade, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi humilhado e foi obediente até a cruz, para que nós pudéssemos também ter esse mesmo sentimento. E no verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que você beber desse cálice, você está memorizando a aliança no sangue de Cristo. A aliança antiga, que foi quebrada várias vezes por Israel. Agora existia uma nova aliança. Uma nova aliança e um novo derramamento de sangue, que jamais seria derramado outra vez. Um único sacrifício, eficaz, perfeito, sem precisar de todo ano estar derramando sangue de bodes, e de ovelhas, e de bois. Mas o sangue de Cristo foi e é a nova aliança, que trouxe salvação para mim e para você. E dentro de uma escolha supralapsariana, Deus nos escolheu para estarmos aqui hoje à noite, o adorando e recebendo das suas mãos esse presente que só vem abençoar as nossas vidas. E continuando, a hora já é chegada, vou passar para o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ninguém pode se examinar por você, só você e Deus. Só Deus, na sua onisciência e onipresença, sabe o quanto você errou, o quanto você falhou, e o quanto você precisa pedir perdão para poder ser perdoado. Só você pode se examinar. E eu creio que nesta noite, aqueles que vão participar, com certeza, já devem ter em seus corações aquele momento que teve, não sei se foi hoje ou ontem, de dobrar os seus joelhos diante de Deus e de se arrependerem dos seus pecados. Porque, irmãos, após a última ceia, não digo nem tanto os que participaram pela manhã, mas aqueles que participou como eu há um mês atrás. De lá para cá a gente errou muito. De lá para cá a gente falhou muito. E a gente precisa estar pedindo perdão a Deus todos os dias da nossa vida. Não só no dia da ceia, mas todos os dias, porque todos os dias nós falhamos e cometemos pecados diante de Deus. 1 João capítulo 1, no verso 8 ao 10, João diz: aquele que diz que não tem pecado, está se enganando a si mesmo, está o fazendo mentiroso. Mas aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos dar diante de Deus a intercessão, para podermos, perdoados, participarmos da sua ceia. Capítulo 2, verso 1.
João ainda diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém de vocês pecarem, vocês têm um advogado. Vocês têm alguém intercedendo por vocês diante do Pai. Independente do que seja o seu erro, o seu fracasso, o seu pecado, Ele estará diante de Deus intercedendo por você. Mas você só pode participar se você for em busca desse advogado. Se você recorrer a Ele, Ele vai dar um baixa na tua sentença. E diante de Deus, ao interceder, Ele vai dar o direito a você de poder participar hoje à noite dessa ceia, desse banquete espiritual. Por que é que nós devemos estar perdoados? Olha o que Paulo diz para a igreja de Coríntios, no verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O apóstolo Paulo estava dizendo que devido à maneira, à conduta, como eles se comportavam em participar da ceia do Senhor, indignamente, muitos deles estavam fracos, outros enfermos, e outros já tinham partido para a glória, porque não souberam discernir o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, lembrando da conduta de Coríntios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Todo crente, quando ele é novo convertido, quando ele entrega a sua vida para Jesus, e ele se torna uma nova criatura, ele é selado com o Espírito Santo. Mas o enchei-vos é com você. É você que tem que se encher. É você que tem que se santificar. É você que tem que buscar para você ser cheio do Espírito Santo. E eu creio que nesta noite aqui, nós não só temos o Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas que estejamos cheios para poder participar, em memória de Cristo, desse banquete espiritual. O meu desejo é para que eu e você possamos sair nesta noite daqui, não como réu, processado, mas como servo, abençoado, edificado para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Êxodo 34, 7. Deus não tem ninguém por inocente. Deus não inocenta o culpado. E se você participar nessa noite desse banquete, em não comunhão com Deus, sem confessar os seus pecados, você é culpado do sangue e do corpo de Cristo, que um dia foi cravado na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a igreja.